Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, existem coisas na vida que são extremamente previsíveis. Quando alguém lhe decepciona, é quando você não tem a previsão de que aquela pessoa vai lhe decepcionar. Existem outras pessoas que você não tem decepção alguma, porque você já sabe o que esperar dele. Nós vamos falar agora, mais uma vez, infelizmente, do presidente Jair Bolsonaro. Mas eu quero aproveitar nesse momento e pedir a você que se inscreva no nosso canal e nos ajude a chegar aos 700 inscritos. Essa é a nossa meta para o mês de janeiro e que nós já começamos, fazê-la realidade no mês de dezembro e esperamos que o mês de janeiro nós consigamos ultrapassar essa meta. Mas, meus caros e minhas caras, o governo argentino ofereceu ao governo da Bahia 10 especialistas em saneamento, administração de catástrofes e psicólogos de alta qualidade para o momento que vive a Bahia. Muita gente imaginou que isso iria acontecer, mas eu não. Por quê? Porque para um membro de outro país trabalhar no Brasil é fundamental a autorização do governo federal. E eu sabia que o governo Bolsonaro não iria autorizar. Então, quando eu vi a notícia, o agradecimento de Rui Costa, nós como jornalistas temos a obrigação de publicar. Mas todos sabiam, assim, eu não digo todos, mas aqueles que têm uma percepção maior da política e que pode analisar com tranquilidade a administração de Jair Bolsonaro, conclui automaticamente de que ele não permitiria. Primeiro, por um ponto, era para salvar gente da Bahia. E o Bolsonaro tem um verdadeiro ódio da Bahia, porque sabe que na Bahia ele será derrotado. Mas não é porque ele é ruim ou bom, é que o povo da Bahia tem um jeito de escolher o seu presidente da República. E o povo da Bahia vai escolher Lula, porque todas as pesquisas apontam para isso. Até porque, para a Bahia, não há nenhuma razão do eleitor baiano votar contra Lula. Nenhum. Eu não estou aqui fazendo propaganda de Lula, mas eu explico aos senhores o seguinte. Todas as escolas de medicina do interior da Bahia foram construídas no governo de Lula. Eu quero aqui dizer que em 2004, se eu não me engano, talvez foi isso, ou 2005, acho que 2004, 2003, não me lembro bem a rigor, houve uma luta grande do deputado federal Coriolano Salles para a implantação da Escola de Medicina da UESB. Mas aí você vai dizer, pô, Paulo, mas a UESB é o governo do estado? Sim, mas é fundamental a autorização do governo federal. Não tardou, veio a Escola de Medicina da Universidade Federal da Bahia, sediada em Conquista, ou um campus Anísio Teixeira em Vitória da Conquista. Como veio a Faculdade de Medicina de Teixeira de Freitas, a Faculdade de Medicina aí pelo estado ainda lá de Barreiras, a Faculdade de Medicina de Jequié e a Faculdade de Medicina de Feira de Santana. E agora a Faculdade de Medicina de Brumado, que já era uma autorização desde o governo de Lula. Apenas faltava condições à sociedade brumadense de construir a escola. E por que eu estou citando exclusivamente medicina aqui? Porque nós precisamos de médico. Todo mundo reclama que existem filas para o atendimento médico. O que significa dizer? Que fundamentalmente nós precisamos do médico. E o que fez o governo do PT? Fez a medicina preventiva com as equipes de saúde da família, melhorou a alimentação, arrumou o sistema de vacinação do Brasil, e eu tenho que fazer uma ressalva, nunca foi ruim, mas o PT melhorou. E com isso você continua precisando de médico. Se você precisa de médico, você precisa formar médico. O que você não pode
é reservar mercado para ninguém, nem para advogado, nem para médico, nem para engenheiro. A população precisa do médico, você tem que ter o médico lá. É obrigação de governo. Bom, falando isso, eu quero lembrar que essas atitudes são atitudes políticas que visam o desenvolvimento de uma região. E o Nordeste brasileiro sabe que foi no governo Lula que o Nordeste brasileiro simplesmente alcançou o que ele está hoje. Ainda não é o ideal, mas se continuar nessa pegada, o Nordeste brasileiro não vai ficar atrás de nenhum lugar no Brasil. Só que isso precisa ter atitude de governo. É preciso que o governo central crie esses incentivos. Bom, voltando aqui à maldade do presidente Bolsonaro, ele não quer que a Bahia saia desse sufoco, porque ele veio à Bahia, as cidades todas de quase grande quantidade ali do extremo sul, debaixo d'água, e o cidadão veio fazer comício, botou um idiota de um coronel, que dizem que é coronel, um segurança, um jagunço, para ameaçar repórter, como se fosse verdade que um repórter bate. Como é que você já viu o repórter bater em segurança de presidente da República ou de governador? Não existe isso. Bom, então os senhores se lembram que quando se precisar de oxigênio no Amazonas, o governo venezuelano deu de graça para o Brasil. E o Brasil não autorizou a Força Aérea Brasileira a buscar. Como não teve como impedir, os caminhões do governo venezuelano entraram no Brasil e entregaram o oxigênio necessário. Se lembram disso? O presidente Jair Bolsonaro foi contra, ele queria que o pessoal do Amazonas morresse. Era natural. Agora é preciso ter coragem para dizer que isso é verdade. Não é ficar com nhenhenhen, botando tapinha nas costas e inventando história. Ele queria o caos. Era fundamental o caos para que testes com a cloroquina fossem feitos. É preciso ter alguém para dizer a verdade. Porque o cidadão que é um sociopata, isso aí está provado, essa patologia do presidente da República. Basta você olhar nos olhos do cidadão. Ele não demonstra qualquer tipo de sentimento. Se torna um cidadão extremamente perigoso. Infelizmente, é o presidente da República um homem desses. Claro, ganhou no voto. Não vou nem olhar os efeitos colaterais disso aí, mas ele ganhou no voto. Então, quem votou em Bolsonaro, na sua grande maioria, é igual a Bolsonaro. O que falta é alguém chegar e dizer, olha, você é igual a Bolsonaro, porque cada um vem com uma desculpa diferente. Ah, porque eu queria tirar o PT, porque o PT roubou. Olha que palhaçada. Roubou o quê? De onde? Cadê o dinheiro? Como é que faz? Como se você estivesse num país onde na política não houvesse desvio de verba entre empreiteira e Estado. Parece até brincadeira dizer um negócio desse. Como se o país não tivesse auditoria em todas as empresas, em todos os órgãos estaduais, municipais e federais. Ora, se eu tenho auditor, se eu tenho inspetor, é porque eu tenho um delito. Mas ele não deixou, ele não deu. Até hoje, ele não fez qualquer agradecimento ao governo venezuelano. O que importa que você pense diferente do sistema de governo da Venezuela? O fato é que tinham vidas para serem salvas e o presidente optou pela morte. Da mesma maneira que ele fez de tudo para que a população brasileira não fosse vacinada. Mas depois colocou a sua trupe de coronéis, sargento, cabo e todos aqueles vagabundos que estavam querendo roubar, com tudo pronto. Graças a Deus, houve uma divergência entre um funcionário honesto com um funcionário corrupto, e aí você não pôde, porque a Covaxin era a realidade. E só um idiota vai imaginar que o presidente da República não sabia de nada daquilo. Todos os coronéis que estavam envolvidos na falcatrua são amigos íntimos do presidente da República. Ninguém
ninguém faz reunião no Ministério da Saúde como fez o cabo Dominguete lá de Minas Gerais, um simples cabo da Polícia Militar. Nada contra a Polícia Militar, nada contra os cabos, mas é uma patente pequena para entrar no Ministério da Saúde. Então, esse é o quadro do Brasil. Por isso, o presidente recusou a ajuda do governo argentino. Ora, por que houve essa enchente no Brasil? Notadamente na Bahia, no extremo sul da Bahia. Porque a cidade de Vitória da Conquista, que tem 2 riachinhos, né, que quando enche é uma alegria ver o rio Verruga cheio, o rio São Pedro, Santa Rita, que eles chamam. Mas até em Vitória da Conquista teve barragem estourando. Eu pergunto aos senhores, nenhuma dessas barragens tinha o sangradouro, ou ladrão, como eles chamam. Você tem que ter previsão para fazer barragem. E como não foi feita essa previsão das barragens rurais de Vitória da Conquista, como a barragem do Iguá, o açude do Batuque, a barragem aqui do Zé Gonçalves, todas estouraram. Você perde a água e perde a barragem. Não ganha nada. Agora, se tivesse uma previsão feita direitinho, tivesse o sangradouro, talvez você não perdesse a água. Soltava aos poucos, como solta a barragem das pedras lá em Jequié. O volume de chuva foi grande? Foi. Agora, como é que eu evito a experiência de técnicos que viriam ao Brasil gratuitamente e ficariam no Brasil por conta do governo da Bahia? O presidente da República negou. Agora, essa chuva está indo para o norte de Minas, para mais além do norte, para o nordeste de Minas Gerais. E deve atingir São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, aquelas cidades mais perto de Minas, como Juiz de Fora, por ali afora, Uberaba, Uberlândia. E aí, nós vamos ter problemas de novo. E sabemos que não podemos contar com um presidente da República. Haja vista, meus caros e minhas caras, que em plena tragédia na Bahia, com mais de 141 pessoas, cidades com problemas, 24 mortos e a chuva sem parar, o presidente da República estava passeando de jet ski lá em Santa Catarina. Houve outras tragédias nesse tipo no Brasil. Governo Dilma, governo Lula. E vocês viram quais foram as atitudes do presidente Lula e da presidente Dilma. E viram agora quais foram as atitudes do presidente Jair Bolsonaro. Aí o cidadão fala assim, mas ele mandou os aviões do Exército. É bom quando a gente falar aviões do Exército, digam aviões do povo brasileiro. Os aviões são do Brasil. Os aviões não servem apenas para soldado brincar, é para salvar também. Tivemos um herói aqui, o tenente-coronel Fernando Argolo, que é do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, que veio ajudar a Bahia, como outros estados, como Piauí e Pernambuco, ajudaram a Bahia e continuam ajudando. Esse herói teve coragem de pousar o avião numa situação dificílima, em cima de pedras, né, na zona rural, no riacho ali, mais ou menos entre Iguaí e Nova Canaã, e conseguiu salvar uma família. Então nós precisamos de militares altruístas, e não aqueles que querem apenas ter autoridade sobre a pessoa. Porque o raciocínio que o Brasil tem de militar, hoje, infelizmente, não é o salvador da pessoa, mas é sempre um pseudo-salvador da pátria na atitude deles. A ideia que se tem do militar hoje é a arrogância de Pazuello, a arrogância de Braga Neto, a arrogância de Mourão, que por sinal o cidadão colocou hoje
no Facebook uma coisa interessante. O comandante das Forças Armadas vietnamitas, que conseguiu derrotar o exército francês e o exército norte-americano, só tinha uma medalha no peito. E aí o cidadão fez um questionamento. Por que Mourão tem o peito cheio de medalha se ele nunca fez uma ação que merecesse tal medalha? Então, medalha no Exército Brasileiro é brincadeira. É dado a qualquer um, sem nada, sem luta, sem inteligência para descobrir um grande programa de defesa, nada disso. Apenas um carinho excessivo com quem não vai merecer a medalha. Você gostaria de ganhar prêmio sem mérito? Eu não. Bom dia.